Pessoal, vamos dar sequência então nas propriedades dos compostos iônicos. Bom, no quesito condutibilidade elétrica, né, eles conduzem muito bem, porém, uma vez dissolvidos, né, solubilizados em meio aquoso. Porém, no estado sólido, que é no caso a temperatura ambiente, os compostos iônicos altamente coesos se encontram no estado sólido, na forma granulada, né? A gente vai entender depois por quê. Mas uma vez no estado sólido, tá vendo que a lâmpada não se acende? A gente pode passar uma corrente elétrica por eles que eles não conduzem eletricidade. Agora, uma vez dissolvidos em meio aquoso, eles conduzem. Então vamos entender esse processo. Quando os compostos iônicos estão altamente organizados e coesos dentro de um retículo cristalino, né? Tá aqui uma parte microscópica aqui desse estado sólido aqui, desse composto, para a gente entender. Eles não conseguem ter mobilidade para conduzir uma corrente elétrica. Eles estão presos dentro de um retículo cristalino. É claro que não existe estática por completo, né? Eles têm a sua mobilidade, mas ela é muito limitada. Não possibilita condutibilidade de elétrons, que é o que faz conduzir uma corrente elétrica, tá? Agora, uma vez em meio aquoso, o que acontece? Olha lá, ó. Eles desaparecem nesse meio no sentido de que essas cargas muito ínfimas, muito pequenas, se soltam desse agregado iônico, né, se separam num processo chamado de dissociação das cargas, e geram, né, uma mobilidade dentro dessas moléculas de água. Então, olha só o exemplo que a gente está dando aqui, ó. Se a gente faz uma visão microscópica, a gente vai ver cátions que antes estavam agregadíssimos aqui com cargas negativas, agora mais dispersos, e ânions também mais dispersos no meio aquoso. Então, essa separação das cargas no meio aquoso, especificamente nesse meio, faz com que as cargas tenham mobilidade e possam dessa forma conduzir uma corrente num determinado sentido, corrente de elétrons, que é o que gera a corrente elétrica e é o que caracteriza-os como um bom condutor elétrico, porém solubilizados em meio aquoso, tá certo? Então, o que vocês vão gravar aí? Não conduzem no estado sólido. Por quê? Qual que é a explicação para isso? Porque eles estão altamente organizados, né, relativamente presos dentro de um retículo cristalino e não possuem mobilidade para conduzir a corrente. Uma vez solubilizados em meio aquoso, eles são excelentes condutores elétricos, devido à sua mobilidade, já que as suas cargas do retículo cristalino passou por um processo chamado de dissociação, que é separação das cargas positivas e negativas dentro desse meio aqui, tá certo? Agora, se você também, né, se a gente leva um composto iônico ao seu estado de fusão, né, com uma alta temperatura, ele vai se liquefazer e ao se liquefazer, toda essa coesão aqui das cargas também vão ficar mais maleáveis. As cargas já não vão estar mais tão rígidas, formando esse retículo cristalino. A alta temperatura vai gerar uma alta energia cinética dentro desse sistema, fazendo com que essas cargas se quebrem, né, que quebra essa força eletrostática, essa interação entre elas, fazendo com que essas cargas se separem. Então, vai gerar mobilidade desses íons para que você conduza uma corrente elétrica dentro desse meio, tá? Mas uma vez no seu estado fundido ou liquefeito, tá certo? Então, só é nessas duas situações que eles são excelentes condutores elétricos. Ora dissolvidos em meio aquoso, ora fundidos na sua fase líquida, tá certo? Então, pegou aí a explicação, né? O estado sólido não conduz, devido à sua alta organização no retículo e baixa mobilidade. Entendido? Bom, eles têm elevados pontos de fusão, então eles são sólidos à temperatura ambiente e para gerar um líquido desses compostos a gente tem que fornecer muita energia para passar do estado sólido para líquido, né? Que é o ponto aí de fusão. Isso porque, olha essa representatividade aqui, ó.
eu estou representando um cátion positivo e um ânion, né, com raio maior. Lembra lá da comparação dos raios? O cátion tende a retrair o raio, o ânion tende a expandir o raio. Então, eu estou representando dois íons que se uniram por forças eletrostáticas para formar um retículo. Mas o que a gente já aprendeu? Que essas forças eletrostáticas, esses íons, eles não se unem de forma direcional. Eles se unem de forma multidirecional. O que isso significa? Que esse cátion aqui agora vai ser rodeado de outros ânions. Sucessivamente, esse ânion aqui vai ser rodeado de outros cátions. E aí eles vão se organizando, cátion com ânion, sem que nenhum encoste no outro, para evitar o efeito de repulsão, não é isso? Então, ó, eles favorecem no retículo um efeito de atração, cargas opostas se atraindo, tá? Então, eles vão se organizando de forma multidirecional. Um íon vai atraindo outros contraíons para perto dele, a ponto de gerar uma grande rede super organizada e coesa, tá? Então, para a gente separar uma dessas cargas, a gente tem que separar em vários pontos do retículo para liquefazê-lo. Não adianta chegar aqui, ó, fornecer energia para quebrar a interação entre esse ânion e esse cátion aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que fornecer energia para todo esse retículo aqui se romper suas forças eletrostáticas e gerar o líquido. Então é muito difícil separar essas cargas. Difícil em que sentido? Vou ter que fornecer muita energia. Então, com isso, a temperatura de fusão vai ser muito alta, vai ser elevada, tá certo? Então, lá, devido à alta atração eletrostática entre cátions e ânions. Porém, por outro lado, sem gastar muita energia, apenas solubilizando, né, colocando esse retículo cristalino dentro do meio aquoso, eu consigo separar essas cargas. Olha que interessante. Para eu separar no ar, eu preciso de uma alta temperatura. Mas se eu jogar esse composto dentro do meio aquoso, as moléculas de água, por ser altamente polares, conseguem separar essas cargas de forma muito rápida, a temperatura de 25 graus Celsius, tá? Então, ou eu utilizo uma alta energia, uma alta temperatura para separar essas cargas, né, devido à intensa força eletrostática existente, ou eu jogo esse sistema, eu jogo esse agregado iônico dentro do meio aquoso e a própria polaridade da água faz com que essas cargas se separem e gerem mobilidades aqui dentro, tá? Eles se solubilizam. Então, eu posso dizer que os compostos iônicos, em sua maioria, são solúveis em água. Por que solúveis? Porque eles passam por processos de dissociação no meio aquoso, tá certo? Ficando livres, né, para conduzir, então, aí, por exemplo, a eletricidade, como a gente viu lá no primeiro caso. Agora, uma outra explicação aqui. Eles são duros, certo? Eles têm uma dureza muito, muito intensa. Por quê? Porque eles são altamente coesos. Então, são duros porque são coesos, são muito agregados. Porém, se a gente friccionar, se a gente aplicar uma determinada força num determinado ponto desse retículo cristalino, ele se rompe, ele se quebra. Por que ele se quebra? Porque pensa aqui, ó, eu tenho um ânion seguido de cátion, ânion seguido de cátion, todos bem organizados. Agora, se eu gerar um impacto num determinado ponto aqui dessas cargas, eu posso fazer com que cargas iguais se aproximem. Na hora que eu apliquei essa força aqui, ó, nesse pedacinho, o que aconteceu com essas cargas? Elas se deslocaram por algum momento e aí uma carga negativa foi parar perto de uma carga negativa. Uma positiva ficou de frente com uma carga positiva. E aí as forças eletrostáticas aqui vão atuar de forma contrária. Não é de atração mais, vai ser de repulsão. Então, os compostos iônicos são duros e organizados, mas eles não são resistentes a impactos, devido a essas cargas iguais se aproximarem e levar uma repulsão naquele ponto ali do retículo, tá? Então, leva a separação dessas cargas naquele ponto. Continua retículo cristalino, mas agora cada vez menor. É por isso que a gente só encontra compostos iônicos, em sua maioria, em pedaços pequenos ou granulados. Pensa no seu sal de cozinha. Ele não é granulado? Ele é pequeno.
Eu não consigo ter uma barra metálica igual a gente tem uma viga de ferro, né, que é formada de ligações metálicas. Eu não consigo ter uma barra daquele tamanho de um composto iônico, tá? Por quê? Porque ele é altamente quebradiço, apesar de ser duro. Então, não confundir dureza com quebradiço, tá certo? Então, as forças eletrostáticas de repulsão é que são responsáveis por essa propriedade de se estilhaçar, né, de se quebrar facilmente, tá certo? Então, gente, pra gente fechar aí, essas são as principais características, tá? Vocês vão pegar aquele exemplo que eu dei lá para montar a fórmula de Lewis eletrônica, fórmula estrutural e a fórmula iônica, que também pode ser chamada de íon fórmula ou de fórmula química, tá? Para esses compostos aqui, ó, compostos que são gerados através do sódio e do bromo, do cálcio e do cloro. Então, para cada letra dessa, você vai lá na tabela, já dei aqui a atenção aqui para vocês. Você vai na tabela e vai ver aonde que está o sódio. Ele é de qual família? Qual que é a camada de valência dele? Ah, o sódio termina com um elétron na última camada, na 3s1. Eu vou fazer a união dele com o bromo. Então, o sódio é um metal que vai se unir com o ametal. Vai dar certo? Vai gerar um composto iônico? Vai. A gente já viu que compostos iônicos são gerados basicamente entre metal e ametal, tá? Então, sódio é um metal com um elétron de valência que vai se unir com o ametal bromo, então Br. Aí você vai lá e olha na tabela, vai ver que ele é da família 17. Ele tem 7 elétrons de valência. Então, para completar o octeto, para ele ficar satisfeito eletronicamente, ele vai precisar de um elétron, certo? E o sódio, que tem tendência a perder elétrons, vai perder esse único elétron que ele tem na terceira camada. Então, se o número atômico dele é 11, 1s2, 2s2, 2p6, né? 8 elétrons nessa camada, aí fecha com 10. Para ele ter 11 elétrons, ele ocuparia a terceira camada, 3s1, tá certo? Mas a tendência dele é perder essa última camada, porque ele perde esse elétron, e aí a camada anterior dele vai ficar com 8 elétrons de valência. Então, eletronicamente, ele vai ficar satisfeito, seguindo aquela regra do octeto que eu expliquei inicialmente, tá certo? Então, o sódio, ao ser gerado uma carga positiva, fica com essa camada aqui como a sua última camada, porque ele perde essa última camada. Ele perde quantos elétrons? Perde um elétron, certo? Esse elétron vai para quem? Vai para o bromo, que precisa também de um. Então, com base nessa proporção de quantidade de elétrons que se perde, quantidade de elétrons que se ganha, dentro desse conjuntinho de elementos que eu te dei aqui, você vai fazer todas essas 3 fórmulas que eu te propus aqui. Então, volta lá no slide e faz esse treino aqui no seu caderno de cada um desses exercícios, tá bom? E depois vocês complementam lá com o questionário que eu já coloquei lá pra gente avaliar, fazer essa avaliação. Lembrando que esse questionário que eu coloquei aqui, do 8º PAPR, a nota dele vai ser a mesma nota que eu vou jogar lá no 7º PAPR, que a gente deveria ter feito lá em dezembro, que eu dei uma colher de chá, lembra? Eu passei só os slides e aquela videoaula para vocês, mas eu vou cobrar agora aqui no 8º PAPR. Então, eu vou pegar essa nota do 8º e vou jogar para o 3º bimestre. Essa mesma nota eu vou jogar lá no 7º PAPR para a gente fechar o 2º bimestre também, que tá faltando 2,5 para fechar. Tá certo, galerinha? Então, bons estudos, participem das aulas online, tá? Tirem suas dúvidas, que eu ainda estou aqui por vocês. Se Deus quiser, o Beto tá quietinho aqui ainda, dá pra gente se ver aí e se ajudar, tá bom? Um abraço a todos.